bem? Aqui é a professora Elaine Ruscos, a sua professora de Química. Hoje nós vamos ver a influência de ter uma substância pura ou ter uma mistura, só que submetidas à temperatura, à variação de temperatura. E a melhor forma de mostrar isso para vocês é por meio de gráficos, tá? Então eu montei aqui 4 gráficos e nós vamos interpretar esses gráficos. O que tem nesses gráficos? Então vamos lá, vamos primeiro reconhecer esse gráfico, como interpretar ele, tá bom? Vendo os eixos X, o eixo X e eixo Y, e depois o comportamento da curva, ok? Então bora lá. Então vocês vão ver aqui, ó, no eixo Y eu tenho a variável temperatura em graus Celsius. E no eixo X eu tenho a variável tempo, tá? A gente até coloca o T minúsculo, né, para tempo, T maiúsculo para temperatura e em minutos, ok? Então essa é a unidade de medida que nós estamos usando em todos os gráficos, ok? Depois, nós vamos interpretar o tipo da curva que foi formado. Então, olha só, todas as curvas começam sempre no zero e vão subindo. Qual é a diferença entre elas? Vocês podem perceber que temos gráfico. Esse gráfico, por exemplo, ele tem uma inclinação inicial, depois ele tem um patamar, uma inclinação, outro patamar e uma inclinação. Nesse outro, eu já tenho uma inclinação, eu tenho uma outra inclinação, só que é bem menos intensa, né? Depois eu tenho uma inclinação mais intensa, depois uma inclinação mais leve, depois uma inclinação mais intensa. E isso se repete, né? Aqui eu tenho uma mistura de patamar com uma variação, aqui eu também tenho um patamar e uma variação. O que esses gráficos estão mostrando? Então, normalmente a gente vai ter que lembrar lá do estado físico da matéria. Qual é o estado físico que normalmente ele se encontra em baixas temperaturas? Então, toda a matéria, quando está em baixa temperatura, eu tenho uma vibração muito grande? Não. A matéria ela fica um pouco mais condensada. Então, isso favorece o quê? Favorece que essa matéria está um pouco mais compacta e isso é característica do estado sólido, ok? Então, nós vamos colocar aqui estado sólido, líquido e gasoso por meio dessa curva montada no gráfico. Então, rapidinho, estado sólido, líquido e gasoso, ok? Estado sólido, líquido e gasoso. Mesma coisa aqui embaixo, sólido, líquido e gasoso, sólido, líquido e gasoso. Ótimo, colocamos nos 4 os estados físicos. Porém, vocês percebem que o que deve acontecer entre o sólido e o líquido? Por que tem aquele patamar ali? Lembra, eu vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo já tirou o gelo do congelador, certo? Tá lá com a forminha de gelo. Na hora que ele tá lá, ele tá simplesmente no estado sólido. Na hora que você tira ele, né, coloca ali na pia, em algum lugar, ele não começa a entrar por um processo, né, de descongelamento, e esse processo tem um nomezinho, lembra da mudança do estado sólido para o líquido? Tem um nome. E aí, esse processo, até ele ficar líquido totalmente, ele fica constante, tá? Se for um tipo de característica do gráfico, tá? Então, eu tenho, ao mesmo tempo, os dois estados. Eu tenho sólido e tenho líquido, tá? Até ele se transformar totalmente no estado líquido. O mesmo acontece quando ele vai do estado líquido para o gasoso. Ele não vai de uma vez, né? Ele tem todo um processo de transição, onde o tempo passa, mas a temperatura, nesse caso aqui, fica constante. Então, aqui também é uma mudança do líquido para o gasoso. Então, todos esses intermediários, essas regiões ali, onde tem uma inclinação, ou é um patamar, né, ou tem uma inclinação muito baixa, ela vai ser uma mistura dos estados. Então, aparece nesse daqui, né, sólido, líquido mais gás, aqui também, aqui nesse último também, ok? Líquido mais gás. Então, conseguimos colocar em todos os gráficos
o estado, né, físico predominante que vai estar no momento ou uma fase intermediária. A partir desse momento, nós vamos começar a interpretar a variação da temperatura, como que influencia. Então, olha só, eu tenho uma variação da temperatura aqui, onde eu tenho o estado sólido passando por líquido e um patamar sendo formado. Como que chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? É o processo de fusão. Quando a gente traz esse processo de fusão sendo influenciado pela temperatura, ele vai dar uma informação muito importante para nós, que é a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão, ela indica a mudança do estado sólido para o estado líquido. E aonde ela vai aparecer no gráfico? Ela vai aparecer nesse ponto aqui. Então, aqui nós temos a temperatura de fusão, também conhecida como ponto de fusão, né? PF. Não vai pensar que é prato feito, hein, galera? Então, olha só. Ponto de fusão, a gente vai chamar aqui a temperatura na qual a substância sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, qual que é o processo? Como que chamava aquele processo de mudança de estado? Chamava-se ebulição. Então, o ponto aqui no gráfico nós vamos chamar de ponto de ebulição. PE. Ok? Quando nós vamos para o outro gráfico, a gente já tem um pouquinho, uma variação dessa temperatura. Ela começa num patamar, mas ela termina em outro. Então, essa mudança de temperatura, ela vai causar uma variação. Então, lembra que tem um símbolozinho lá da matemática que nós usamos para indicar a variação, que é o delta. Então, nós vamos usar aqui um delta para representar a variação junto com o ponto de fusão. Por que é fusão? Sólido do líquido. E aqui nós vamos também colocar uma variação, porque também está variando do líquido para o gás, só que aqui vai ser uma variação do ponto de ebulição. Ok? Agora vamos ver os outros gráficos de baixo. Ele tem uma mistura, né, entre os dois. Então, como que vai ser essa mistura? Aqui ele está constante. Então, se ele está constante, é simplesmente indicando o ponto de fusão, ok? Agora, o ponto de ebulição desse gráfico, ele começa num ponto e vai até o outro. Então, ele tem um delta, ele tem uma variação. Então, ele vai ter uma variação do ponto de ebulição. E esse próximo gráfico aqui, o gráfico 4, nós temos a variação, ó, no ponto onde eu tenho a mudança do estado sólido e a mudança do estado líquido. Então, eu tenho variação do ponto de fusão. Depois, em cima, nós temos a variação, aqui não, desculpa, não temos variação, né? Aqui é constante. Então, aqui já vai indicar o quê? Direto a temperatura de ebulição, ou seja, o nosso ponto de ebulição, ok? Então, nós conseguimos identificar todos os gráficos. Porém, devido a essa variação, alguns gráficos ficarem constantes e outros gráficos ficarem variando, eles recebem nomes diferentes. Então, um gráfico onde eu tenho uma constância aqui, né, entre o estado sólido e o líquido, esse gráfico vai ser característico de substância pura, tá? Então, esse gráfico é de substância pura. Por quê? Imagine umas moléculas, elas são as mesmas moléculas, passando para o estado sólido, passando para o estado líquido e depois o estado gasoso. Elas não sofrem interferência, tá? Então, elas conseguem manter as mesmas propriedades. E conforme ela está variando, como ela tem as mesmas moléculas ali constante, ela não precisa ter uma variação da temperatura de fusão e de ebulição. Diferente desse outro gráfico, onde é um gráfico típico de mistura. Então, quando eu aqueço uma mistura e ela tem moléculas diferentes, algumas moléculas vão começar a passar para o estado líquido um pouco antes do que outras, tá? Porque imagine, se eu tenho uma molécula pequenininha, ela vai começar antes. Se eu tenho uma molécula muito grande, ela vai começar depois. E com isso causa uma variação.
Então, quando eu tenho variação do ponto de fusão e de ebulição, eu tenho um gráfico de mistura. E aí, os dois de baixo é uma mistura dos dois. Então, olha só, eu tenho um patamar aqui constante e depois eu tenho uma variação. Só que essa variação acontece no ponto de ebulição. Então, quando a variação está no ponto de ebulição, esse gráfico é característico de uma mistura classificada como homogênea, porém vai ter um nomezinho específico que são as misturas eutéticas. Quais materiais, né, aparecem muito com as misturas eutéticas? As ligas metálicas, tá? Por exemplo, bronze, também latão. Você tem um ponto de fusão semelhante, tá? Entre a liga ali metálica, dos metais que eu estou usando, porém a minha variação no meu ponto de ebulição. Quando eu vou para o outro gráfico, eu já tenho quem que está constante? É o ponto de ebulição. E quem está variando? O ponto de fusão. Esse gráfico é característico de uma mistura azeotrópica. Essa mistura azeotrópica, ela é característica, por exemplo, muito usado no nosso dia a dia, é o etanol hidratado, tá? Porque chega nesse ponto, fica até difícil o processo de separação, onde eu tenho 95% de etanol e 5% de água. Então, a gente chega numa porcentagem de uma mistura azeotrópica, ok? Então, espero que tenha sido útil essa aula para vocês, a explicação desses gráficos. E qualquer dúvida, deixem nos comentários e compartilhem para ajudar outras pessoas a entender a interpretação desses gráficos. Ok? Muito obrigada. Tchauzinho, pessoal.